irmãos internautas, aos que seguem a doutrina dos espíritos, aos que se interessam pelo tema, pela temática. Hoje vamos abordar, baseado no livro Vinha de Luz, de autoria pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a coleção Fonte Viva. O tema que eu trago hoje é Ver como Vives. É uma temática que aborda sobre a autoanálise, a autopercepção de como nós estamos vivendo nesta nossa encarnação. Meu nome é Limara, para quem já acompanha o canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, sou fruto dessa casa desde a minha infância. E é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para este trabalho. Nosso diálogo começa com a grande verdade que é dita por Emmanuel. Ele narra: cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na Terra. Somos todos usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Nada nos pertence, todos nós somos apenas usuários e usufrutuários. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Muitos de nós vivem baseado nas posses financeiras, nas posses das moedas, no dinheiro virtual, no nome relevante pela mídia, né? Muitos também guardam nomes artísticos que são patrimoniais também, porque eleva a vida financeira, a condição de sobrevivência no planeta. E o recurso financeiro é um dos elementos muito conquistado ou muito bem visto pela humanidade. Mas, a serviço da doutrina dos espíritos, eles nos chamam a atenção de que tudo pertence ao Pai. Tudo são valores do Senhor, não é? E a palestra, o diálogo, é justamente a gente avaliar como nós vivemos, sem se preocupar tanto como o outro vive, mas ver como vives. Nosso diálogo chama a atenção de que todos no sistema planetário exercem funções, exercem papéis. Sejam eles quais forem, todos são relevantes. De um comerciante que está sempre em negócios de suprimento, entre logística, de distribuição, entre valoração do produto, custo de preço, custo de venda. Mas o comerciante faz um papel relevante na sociedade, porque é ele que traz o suprimento à sociedade. Sem o comerciante, seria muito mais difícil mercadar e suprir as necessidades das famílias. O administrador, da mesma forma, quem administra, seja o que for, permanece em negócios de orientação, de distribuição e de responsabilidade. Quem assume o papel de ser responsável por algum setor, seja qual setor, o importante é que ele haja com a dignidade, porque ele está na frente de uma orientação para um todo, uma questão de distribuição de responsabilidades, como também distribuição de potencialidades. Um servidor, que não é nem o administrador e nem aquele que milita na troca diretamente das coisas, seja onde ele estiver, num balcão de uma padaria, seja ele no serviço da limpeza de uma casa, seja ele no serviço de atender, de tratar, de limpar uma ferida, seja ele onde for, foi trazido à terra para edificação e obediência a um serviço, a uma lida, a um trabalho, a uma luz. As mães também têm sua função, assim como os pais, de serem convocados aos negócios, principalmente da renúncia. Porque quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem
que educar não é uma tarefa fácil e muitas vezes requer uma autoeducação primeiro para depois educar alguém. E muitas vezes não somos preparados para ser pai e mãe, não existe uma receita, não existe uma prescrição médica, não existe uma bula. Mas com certeza, na maioria das vezes, requer de cada um de nós um ato de renúncia, um ato de amor, além de exemplificação e devotamento. Bem como também o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, estão todos, de alguma forma, no processo de construção do templo vivo, ou do lar, ou de um comércio, ou de uma instituição religiosa, ou de uma empresa, ou de alguma residência. Assim como o cientista, o professor, que vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar no mundo para o mundo. Não devemos esquecer também daquelas mãos que tecem, que costuram, que cozinham, pois trabalham em prol de algo maior. São operários sábios que tratam ou na alimentação das pessoas, ou no zelo de um ente querido, não é? Ou no aquecimento de um irmão por um tecido bordado, costurado, regado com amor. Então todos no planeta Terra, independente do que faz, é preciso ver como faz. Se sabes algo mais do que outrem, atende o que ignora ainda, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, não trabalha impondo àquele que menos tem as tuas posses, o teu ouro, o teu jubilo. Se amas, não firas o objeto amado com exigências toscas. Se pretendes curar alguém, alhures, não humilhes o doente, não humilhes o morador que nesta encarnação passa pela prova da miséria, da falta do alimento, de um lar, de um agasalho. Se pretendes de alguma forma melhorar os outros, não maldigues a ninguém, porque cada um é patrimônio divino. Diante das nossas conquistas, das nossas quedas, ainda assim somos patrimônio divino. Nossos conhecimentos, nossas crenças, mesmo que ainda sejam limitantes, somos sim patrimônio divino. Somos bens patrimoniais, somos herança divina. Se ensinas a caridade a quem quer que seja, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Nosso hábito de ser, de falar, de agir, de pensar, de se relacionar com o outro, por mais espinhoso que seja, não temos o direito de, com nossos espinhos, ferir a outra. Isso não é fácil. Não há uma bula, não há prescrição. Há sim um aprendizado. Um aprendizado que só a vida sábia e o tempo nos ajuda a compreender. Muitas vezes o jeito de ser de A, o jeito de ser de B nos atinge profundamente. Em alguns momentos nós podemos reagir, às vezes reagimos, em outros momentos nós silenciamos. Mas é preciso aprender a arte de conviver com o outro. E a base para isso é o diálogo. Não podemos usar nossa capacidade de destruição sobre a vida alheia. Não podemos, mas muitas vezes usamos. E quando usamos, a gente precisa ter um nível de compaixão de nós e do outro para entender que transgredimos e precisamos recuar. Às vezes nos afastar para não agredir o outro no nosso jeito de ser.
às vezes silenciar para não responder de forma equivocada ao outro. Então, todos esses movimentos são movimentos que a gente precisa observar, ver como a gente vive para que a partir de nós não transmute mais dor para o planeta. O mundo ele está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Todos nós temos horário para cumprir, prazos estabelecidos para executar tarefa A, B ou C. Temos que trabalhar sim, temos que ter recursos para suprir nossa vida sim. Mas a doutrina dos Espíritos chama a atenção de que nós não devemos permanecer só no rodapé de atender aos trabalhos do estômago, quando a fome dilacera, ou seja, eu tenho que ter dinheiro sempre para bancar só o que eu preciso fisicamente para me manter na Terra. A doutrina dos Espíritos explica que a existência terrestre também permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Onde não se fala do comer e beber, se fala do agir. Com quem ficou, como deixou de ficar, ficou com um hoje, ficou com outro amanhã. O discurso é, muitas vezes, factível a apenas uma vida que sacie. Só o ser daqui para cima e o ser daqui para baixo. Mas o ser enquanto essência, enquanto córtex cerebral, que deve pensar antes de agir, o que nos diferencia dos animais irracionais, muitas vezes é esquecido. E a doutrina dos Espíritos afirma claramente que a vida terrena não deve se resumir a fenômenos apenas de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie, através do ato sexual, das gestações, das manutenções de procriação. Laborioso serviço de iluminação espiritual é requisitado ao homem na Terra. Estar encarnado, ter um corpo de carne, é um movimento muito sério da vida. Não devemos perder tempo com movimentos que só atendam ao plano físico. É sábio que a sociedade terrena vive conflitos, vive discórdias, vive também movimentos harmônicos, mas nós devemos ter como meta o movimento de ascensão entre altos e baixos, mas a ascensão em prol de sermos melhores. E sermos melhores não significa tornarmos-nos anjos. Não. Significa viver melhor consigo. Porque no ato de vivermos melhores conosco, conseguiremos melhor vivermos com outrem. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações constantes, úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Lembrando que na nossa consciência está lá o código da lei divina. Não em letras, não ipsilitre, mas em códigos. A nossa consciência traz o código, a marca de Deus, o design de Deus em nós mesmos. Então, muitas vezes, quando agimos entre nossas próprias realidades, acreditamos nós que não estamos sendo vistos pelo outro. Mas não precisamos disso. Por quê? Porque a nossa consciência grava tudo o que fazemos.
decodifica, baseado na lei que trazemos, decodifica nossos atos positivos, bem como nossos atos negativos. E aí, quando a consciência chama para a prestação de contas, nasce a necessidade de retornar, de reencarnar. É por isso que um dos princípios da lei divina é trazer esse movimento da reencarnação. Não teria como existir uma lei dentro de um campo de eternidade se não houvesse reencarnação. A consciência com os códigos divinos nos remete a repensar, observar como vivemos e nos propor a uma nova jornada para, no tente outra vez, fazer diferente ou tentar fazer melhor. Entretanto, a nossa consciência está em nós a brilharmos ou não a porta interna. Então, a consciência, ela tem o código, mas somos nós que decidimos aceitá-la ou não. O campo da lei divina, o campo do amor ao próximo, é uma lanterna que cada indivíduo traz. Mas é preciso que cada um faça ligue, se conecte para ter uma trilha em prol de um objetivo, de um propósito. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e as bênçãos das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Essa frase ela é muito nítida quando a gente entende a palavra do Cristo, quando ele diz: levanta-te e anda. Por quê? Porque Jesus sabia que cada um de nós trazia condições inerentes a recomeçar, a seguir o caminho, a se erguer ao sol e a levantar e andar. E com essa frase, a gente observa a natureza e, ao ver o germinar de uma semente, a gente percebe que a sabedoria divina nos dá tudo. Uma semente que tem uma casca endurecida é acolhida pela terra, que recebe a chuva, que recebe os nutrientes, que recebe também os raios solares, que recebe o tratar, o revolver, a interferência também dos pássaros, que levam sementes de um canto a outro, o vento, e o movimento da metamorfose, da transmutação ocorre. E isso está bem claro ao entorno de cada um de nós. Então, quando você se depara com alguém que não consegue se erguer e você acredita que você tem o poder de levantar e erguer aquele outro, é preciso avaliar essa postura. Porque o próprio Jesus via essa forma de agir como uma violência contra aquele que também traz e reúne dentro de si movimentos de luz, mas que precisam ser despertados através do próprio elemento. Então é preciso que cada semente amadureça no seu tempo, nas suas condições, para que ela brote e busque a sua própria luz. Então o tema que eu trago, Vê Como Vives, é uma proposta divina, onde a espiritualidade maior nos ajuda a uma autorreflexão, avaliar a nossa vida,
avaliar as moedas que já recebemos da vida. Os pais, a família, quem não teve pai e mãe, os cuidadores que tiveram próximos, o alimento, a própria gestação que não foi interrompida e que a gente conseguiu chegar no planeta Terra. Não é? As bênçãos de ver, de enxergar, de ouvir, de falar, de andar, de ter uma mão amiga, e mesmo aqueles que não têm qualquer um desses elementos, ainda assim há potencial de luz, porque quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Quando uma janela se fecha, uma porta se abre. Porque nós não somos vistos por Deus como pecadores. Nós não somos vistos por Deus como indisciplinados, mas sim como seres que estão em processo de aprendizado. Crianças como nós que somos pais e acompanhamos os nossos filhos. O processo de desenvolvimento da maturidade, da compreensão, da percepção, assim também é o Pai que nos vê. E precisamos deixar de nos autoflagelar, nos autocondenar e fazer o movimento inverso. Não é? Olhar para o que recebemos, fortalecer nosso lado positivo, celebrar nosso lado positivo, para a partir daí termos coragem de olhar nossas dificuldades, nossas imaturidades e nossa falta ainda de atenção, de percepção, de zelo conosco e com o outro. Assim, é importante raciocinar. O raciocínio, nosso córtex cerebral, ele foi evoluindo com o passar dos anos. Nós galgamos um nível hoje que não podemos mais negar. Nós pensamos. Mas muitos de nós ainda estamos apegados a uma vida por instinto, onde a gente vive de forma automática e cumprindo estabelecimentos, etapas, sem raciocinar, sem rever, sem reavaliar, sem reeducar-se. Estamos cheios de contextos ao nosso redor, conflitos de várias condições, econômica, política, social, psicológica, filosófica. Vários aspectos que estão surgindo que há 20 anos atrás não tínhamos acesso. A agilidade, a rapidez da tecnologia está nos deixando em condições ou nos alertando para a condição da nossa agilidade diante do pensamento. Porque o nosso pensamento é como uma tecnologia. Nossa forma de nos conectarmos. A gente pensa aqui, daqui a pouco está pensando rapidinho em outra coisa. Assim são as redes. E as redes tecnológicas é a representação das redes espirituais, as redes humanas que construímos no planeta Terra. Eu penso em algo aqui, mas tem alguém em algum outro lugar pensando parecido comigo, e aí a rede se conecta. E os elos se constroem. E a nutrição da rede ocorre. Então, pensar positivamente fortalece. Pensar em solucionar, em harmonizar, fortalece o lado positivo do planeta e da humanidade. Parar de dizer que está tudo acabado, que esse mundo não tem mais jeito, tem, porque está governado por Jesus. O trabalho que ele veio fazer aqui não foi apagado.
não foi esquecido, está na consciência de cada um de nós. A dor que ele vivenciou também está no nosso corpo de dor, no nosso inconsciente e consciente coletivo. Mas que isso não sirva para nós como autoflagelo, não. Mas como responsabilidade de reavivar em nós a luz que ele veio nos lembrar que somos, apesar de também sermos sombra. Somos dualidade. Não somos santos nem demônios. Vigiar cautelosamente o plano dos desejos. Isso serve para mim, serve para você. O que é que nós estamos desejando ultimamente? Que o mundo se acabe? Que tudo deixe de existir, já que a humanidade não tem mais jeito? Não seria necessário reavaliar esse pensamento, essa postura diante da vida? Outro fator é observar o que pedes à vida. Isso vai para mim diretamente. Será sempre um ato de maturidade espiritual. Raciocinar sobre a nossa realidade, vigiar cautelosamente o plano de desejos, observar o que estamos pedindo à vida, que é sábia. Isso revela maturidade espiritual. Se nós não estamos caminhando por esses processos ou adotando esses procedimentos, a gente tem que parar um pouco, respirar um pouco para avaliar o nosso comportamento, porque vai encontrar aí um comportamento repetitivo, né? E que vai gerar sequelas sociais, familiares e transgeracionais. E a gente precisa avaliar. O que é que eu quero deixar de herança para meus sucessores? Filho, neto, bisneto. Dinheiro passa de mão para mão, muda. Mas os valores que eu quero deixar, que também mudam, porque tem a ver com o nível consciencial da sociedade, da humanidade, dos conflitos. Mas a maior herança que podemos deixar é curar-nos a nós mesmos. O autoconhecimento, o auto-perdão, perdoar aqueles que também estiveram na nossa vida e que atropelaram tudo até a si mesmo, ou principalmente a si mesmo, e que o atropelo a si repercutiu em nossas vidas profundamente. Mas tudo isso leva tempo. Não há uma bula te ensinando ou me ensinando: aperte isso, aperte aquilo, funciona assim, funciona assado, botão amarelo, botão verde, botão vermelho. Não. As terapias, as práticas integrativas, o autoconhecimento, a psicanálise, é preciso, é fundamental. Lembramos que as oportunidades do Senhor continuam fluindo, mesmo com os conflitos que estão existindo aí. As oportunidades não param de derramar sobre nós, de forma incessante. A misericórdia divina também não muda, ela é perene. Pois a providência divina, ela é invariável em todos os tempos. O Deus de amor não muda. Quem muda somos nós diante desse amor. Portanto, vês como vives hoje. Se está se envolvendo com todos esses conflitos que estão no mundo
E se isso tem te abalado, é momento de recuar, é momento de refletir e é momento de fazer uma mudança de vibração. Usar uma música, usar um movimento de novas amizades, novas leituras, novos ambientes. Fazer um upgrade na vida de forma suave e tranquila para tentar um novo caminhar. Nós sabemos que estamos num processo de transição planetária e temos nesta encarnação um devido valor por estarmos na Terra neste momento. Bem provavelmente já gastamos tempo demais e nos foi dado o direito de recomeçar outra vez sobre todas essas condições que estão aí. Guerras, fome, ameaça política, ameaça social, várias doenças explodindo em jovens, em crianças, diagnósticos não fechados, porque a própria ciência não conseguiu, não encontrou a palavra ou o sintoma referente a tal ou qual transtorno. Então, estamos em um mundo de processo. A gente está numa panela de pressão muito árdua, onde muita coisa junta e misturada, fervendo ao mesmo tempo. Então, se você não tomar uma atitude para com a vida, você pode entrar num contexto de alto desequilíbrio e fritar no óleo, o que não se quer. Não é a proposta de Deus para essa encarnação. A proposta de Deus para essa encarnação, cada um de nós que estamos aqui, é realmente segurar no leme e dizer: por tudo e por muito mais, eu creio em Ti. Eu sei que existe vida após aqui, como também sei que irei responder por tudo, mas eu quero ser melhor do que ontem, quero ser mais leve do que ontem, então eu tenho que me propor, como também quem queira se propor a isso. O Senhor observa tudo o que fazemos. O que fazemos, o Senhor observa através de quê? Da nossa consciência, que tem lá o código da justiça divina. Em razão desta verdade, meu amigo, minha amiga, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Onde quer que nós estejamos, onde quer que laboramos, o que quer que seja que construímos, ou no campo mental, ou no campo laboral, manual, ou físico, fazer da melhor forma possível, ressignificando o tempo todo e a toda hora, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderemos a todos nós, o homem, que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais, não são negócios comerciais. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o título que eu tenho, não é a casa que eu moro, não é o trabalho que eu represento, não é a função social. Isso é temporário. Que sejamos o que tivemos que ser: médico, advogado, professor, servidor público de um modo geral, professor, o que seja.
um ser que trabalha com a limpeza das ruas, prestação de serviço, ou que limpa uma sala, ou um presídio, ou uma escola, não importa. O que importa são os negócios espirituais, como você está vivendo, agindo nos papéis que você desenvolve, nas funções que você executa, não é? A vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Todos nós somos centelhas divinas. É como se tivesse fios de ouro que nos ligam a Deus. Por mais que a gente estique esses fios e por mais que ele fique tênue, ainda assim eles não se desfazem. Mesmo que desenvolvamos o nosso lado sombra, ainda assim, em grande potência, o fio de ouro que nos liga a Deus não se desfaz. Porque somos centelhas, fomos criados por Ele e todos nós voltaremos. Nossa teimosia nos fez nos afastar, buscar outros caminhos, talvez necessários para aprendermos que não vale a pena. Faz parte. Mas todos nós revolveremos, mudaremos de visão e retornaremos para o Pai. Então, o tempo que a gente investe afastando-nos pode ser proporcional, ao tempo de retorno. Tem seres que conseguem retornar com mais facilidade, porque desenvolve o desapego ao ego. Mas nós ainda estamos no grau das provas e expiações, né, onde a gente reencarna através de um processo familiar, que antes de reencarnar, a gente já organiza pai, mãe, irmãos, né? Organizamos um corpo. Muitos de nós sabemos mais ou menos o que vamos encontrar aqui. Decidimos até de um certo nível quais provas estamos com condição de assumir, mas sob júdice e avaliação das esferas superiores, tanto provas quanto expiações. E aí a gente organiza toda uma estrutura, compromete uma equipe que faz todo esse trajeto, são os espíritos construtores que constroem um corpo. Reencarnamos e chegamos aqui, em vez de a gente buscar o caminho de volta, a gente pega o caminho inverso e continua a atender o ego única e exclusivamente, esquecendo que somos centelhas divinas. Então, o trabalho de hoje é para nos lembrar que a gente precisa observar como nós vivemos, como estamos fazer a vida. Como é que eu tenho feito a minha vida? Eu estou hoje encarnada como ser feminino, com um nome feminino, atuo em uma profissão, mas quem sou eu em cada papel que eu atuo? Como você tem atuado na sua vida? O que você tem alimentado para você? Quais as perspectivas, os propósitos? O que tem te deixado bem e o que tem te deixado mal? O que tem te feito bem precisa ser algo que te volte pelo caminho da luz, não que te distancie, porque drogas, alcoolismo, né, todo tipo de elementos químicos que deixa você em um estado aparentemente de felicidade, mas que não é ilusão, não vão te aproximar de Deus, vão te afastar. Embora seja uma busca de Deus pelo caminho contrário. Então é preciso lembrar que estamos aqui por um tempo, recebemos um corpo por um tempo e iremos prestar conta desse corpo.
Um dia, esse corpo vai estar dentro de um movimento onde vai ser fechado, enclausurado e colocado em uma urna. Então é preciso lembrar que um dia iremos olhar o corpo e não podemos mais trazê-lo de volta. Isso é algo que eu tenho usado muito para a minha metodologia de vida. Então é sempre bom agradecer ao corpo, reconhecê-lo, a sacralidade que ele traz, porque foi construído para que eu, enquanto ser, aprenda mais um pouco. E precisamos compreender que esta encarnação é dadivosa. Que nós tenhamos luz, que nós tenhamos esperança por dias melhores. Vários terremotos no contexto social, político, econômico, mas é preciso lembrar sempre que a nossa existência é uma jornada para Deus. A questão fundamental é aproveitar o tempo em prol disso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que te dê força, que te dê coragem, bem como a mim. Que assim como você cai e levanta, mas que a gente não desista. Muita paz e muita luz. E que o planeta possa ser amparado pelos bons espíritos, pelas almas de luz, envolvendo a América, envolvendo o Oriente, envolvendo toda a Europa, todos os continentes, todos os nossos irmãos. E que os irmãos de luz que já estão encarnados no planeta Terra, em prol de um propósito maior, possam se unir mentalmente e nos envolver com o pensamento de que vamos vencer. Muita luz para cada um de nós. Que assim seja.